Meu, o que tu tá fazendo com esses mulambos aí na mão, tia? Valeu, tu parece que tu tá costurando esses mulambos. Menino, só que tava faltando mesmo. Tô costurando, meu mulher, meu lençol começou a rasgar, ó. Aí eu tô costurando. Tu é cega, é? Ave Maria. Ah, mulher, a história que eu ia te contar, tia. A história do velório, que eu ia terminar de te contar. Rapaz, conta aí, babado do bom. Mulher do Deus, a história do velório, mulher. A história do velório é comprida mesmo. Aí disse que o povo rasgaram o fundo do short. Diz que alguém botou alguma coisa dentro da comida, ninguém sabe o que que foi. Eu só sei que era chegando do mato e o outro voltando. Disse que tava uma chuva, mulher, uma chuva terrível. Chuva horrível mesmo. E aí, o povo era uma caganeira terrível, mulher. Quase não acaba, quase que mata o povo.